Quero hoje transmitir para os irmãos. Eu quero falar sobre um tema que fala a árvore e o madeiro. É uma mensagem que às vezes é muito pouco falado, né? Muitos pregadores, quando vai falar dessa árvore, eles se transmitem só a parte ruim da árvore, né? Nós vemos que a árvore ela nos produz também só fruto ruim. E hoje nós vamos falar da árvore, do bem e do mal. Mas nós vamos falar do lado bom da árvore, porque a árvore não produzia, na árvore não tem só coisa ruim, ela era do bem e do mal. Então hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2. E o verso 16, que diz: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então essa passagem é muito interessante, porque nós, todas as vezes nós ouvimos, e quando nós vamos falar, nós só falamos que o homem comeu, né, do fruto dessa árvore, e ele pecou, e ele morreu, e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar do outro lado, nós vamos falar sobre a madeira dessa árvore, que a árvore ela tinha coisas boas nela. A árvore não é só de fruto, a árvore ela tem outras coisas na árvore. Então vamos falar desse lado onde o homem ele não tocou. Então nós vimos aqui a história que o homem ele foi tentado, né, através ali da serpente, e o homem ele caiu na tentação e ele pecou porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, e ele transgrediu a ordem de Deus e ele pecou, e aí veio as consequências, né, que ele teve que ser, Deus expulsou ele do jardim, e ele foi expulso, e aí nesse jardim Deus colocou os anjos para guardar a árvore da vida, que eram duas árvores que tinha nesse jardim. E aí o homem ele foi se distanciando cada dia mais de Deus, e ele foi povoando a terra, e cada vez mais que povoava a terra, mais o pecado entrava. E chegou o momento que Deus olhou para a terra e ele viu que a terra estava bem contaminada mesmo. E aí houve um momento em que Deus ele toma uma decisão ali, né? Claro que Deus ele já tem os seus planos feitos, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sabemos que Deus, desde o dia que ele criou o ser humano, ele já sabia de tudo. E Deus ele prepara aqui agora vamos dizer assim, um novo projeto, e ele vê para a terra e fala assim, pensa, né? E o homem, eu estou arrependido de ter feito o homem. Tem um versículo aqui que fala que arrependeu Deus de ter feito o homem. E o homem estava mesmo de uma maneira muito ruim sobre a terra naquela época. Mas Deus ele olha ali e ele avista Noé. Ele enxerga Noé. E Deus, ele agora em Gênesis no capítulo 6, e a partir do verso 7, então farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de ter havido feito. Contudo, a Noé,
o Senhor demonstrou a sua graça e a misericórdia. Então nós vemos que o homem, nesse período aí de que Deus fez o Adão ali, Eva no jardim, até aqui Noé, isso já se percorreram 2000 anos. Então não é uma história pequenininha de um período muito pequeno e curto, não. Esse é um período longo, onde a terra estava povoada, tinha muita gente, milhares de pessoas, mas as pessoas cada vez mais se distanciavam de Deus. E chegou o momento que Deus chega a esse ponto de estar arrependido de ter criado o homem. Mas daí Deus agora, Ele com a sua bondade, a sua misericórdia, a Bíblia termina esse versículo dizendo assim, que Deus demonstrou a sua graça e misericórdia para Noé e sua família. Então agora Deus, ele monta agora uma estratégia muito especial para retirar Noé e sua família daquele lugar, porque a terra estava toda perdida. Só existiam essas pessoas, que era Noé, a esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então nós podemos observar que o restante Deus não agradava e não queria mais sobre a face da terra. Então nesse momento agora Deus ele cria uma maneira de salvar o Noé. Então aonde nós começamos agora, que nós entramos para o lado bem dessa árvore, então Deus agora da árvore, Ele vai agora construir uma arca para que salva Noé e sua família. Se nós observarmos, parece ser uma coisa tão assim abandonada que ficou lá, né? A gente não observa, não precisamente dessa árvore que estava no meio do jardim, mas eu estou dizendo de várias árvores que foram usadas e de todas as árvores que foi usada. E é claro que essa árvore que a Bíblia cita, era uma simbologia, ela não era uma árvore que tinha um fruto que você pegava e comia, ela era uma árvore espiritual, ela era uma obediência que Deus o colocou, e agora Deus vai usar agora também essa mesma simbologia de pegar a madeira, só que agora Ele pega a madeira literal mesmo, Ele pega a própria madeira, para poder usar agora, salvar Noé e sua família. Mas então agora nós podemos observar que agora no capítulo 6 e o verso 14, se os irmãos quiserem acompanhar. Faz uma arca de madeira ressosa, tu o farás de carniço, e as calafeterá com betume por dentro e por fora. Então nós estamos vendo que aqui agora ele usa madeira, e ele usa esse betume, que hoje a gente conhece aqui como fosse um pinche, né? Esses pinches de asfalto aqui mesmo, só que bruto. Então esse era o material que existia naquela época, e até os dias de hoje. Essa região ela produz muito, então o betume ele é do petróleo, é a primeira base do petróleo, né? O produto base é esse betume. Então se você vai refinando aquilo e ele vira hoje a gasolina, o óleo diesel e muitos outros produtos que tem químico aí, né? Então o produto base é esse betume que tinha. Na época eles brotavam em alguns lugares ali, então tinha muito. Então Deus ele manda usar esse produto para vetar a arca, para a arca não ter o contato diretamente com a água. Então era um produto também da terra, e a madeira estava revestida com esse betume. E aí Deus ele salva a família de Noé do dilúvio. E no capítulo 6, no verso 18, Deus ainda fala: estabelecerei a minha aliança contigo, e entrará na arca tu, teus filhos, tua esposa e a sua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Então agora ele entra com a família dele na arca, e houve, depois todo mundo sabe dessa história, porque eu vou resumir, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então com ele entra na arca todos os animais de cada uma das suas espécies,
casal, eles entram na arca, e a arca é fechada, e aí começa o dilúvio sobre a terra. E o dilúvio, ele dura 40 dias e 40 noites chovendo, e após o dilúvio, ainda mais 130 dias para poder a água se abaixar. Então, nos 171 dias, Noé desce da arca. Vocês podem observar que é muito tempo, a partir do dia que começou a chuva, até o dia que Noé saiu da arca. Foram 171 dias, aproximadamente quase 6 meses. Foi muito tempo, né? Então a gente, quando lê a história, parece que é tão rapidinho, mas vai ficar num lugar fechado. Imagina aí, ficar num lugar fechado, junto com animais, e chuva, você não pode sair. Então não foi fácil para Noé naqueles dias, mas era uma maneira que Deus estava salvando ele daquele acontecimento que Deus estava permitindo que acontecesse. Mas quando Noé ele desce da arca também, parece que estava tudo certo agora, né? Só está ele e sua família, tudo aquilo se acabaram, né? As pessoas de coração duro com Deus tinham acabado, tinham morrido todos, mas as coisas ainda continuaram ficando difícil. Noé, quando ele desce da arca, logo em seguida ele teve aquele episódio que a gente vê que ele desceu, plantou uma vinha, fez um vinho e tomou, se embriagou, e aí já houve, o filho dele entra e vê o pai nu ali dentro da tenda, e aconteceu que os outros irmãos foram lá e cobriram o pai, né? Eu estou resumindo a história, irmão, porque senão a gente vai demorar muito. E aí o filho que tinha visto o pai sai para fora e fala mal do pai, né? E Noé, quando acorda, ele amaldiçoa o neto dele. Então a gente tem que observar muitas vezes que a gente pensa que Noé amaldiçoou Cão, né? Que era o filho dele, mas não, a Bíblia diz que ele amaldiçoou o filho de Cão, ou de Cão, né? Então, e ali começa, ele foi ser escravo dos outros irmãos, e aí eles começam a multiplicar, encher a terra, mas houve naquele momento uma divisão entre a família, porque uma família ficava, já pensou, você tem os seus filhos, que era para também ser abençoado, e de repente agora ele começa a ser escravo dos outros irmãos, mas isso aconteceu. E a parte foi se dividindo e foi multiplicando, e eles foram se esquecendo de Deus, foi se afastando de Deus cada vez mais, e chegou uma certa ocasião que ninguém mais se lembrava, porque naquele tempo ninguém usava as escritas, né? Eles não escreviam, era tudo contado, história de pai para filho, e assim por diante. Então eles se esqueceram de Deus, e os tempos foram se passando, e os anos foram se passando, e foi passando de gerações para gerações, e ninguém falava mais de Deus. Então Deus ele ficou esquecido mais uma vez. Mas chegou um dia que tinha um homem temente a Deus, que ele obedecia a Deus mesmo sem conhecer quem era Deus. Ele acreditava, ele olhava para o céu e achava com ele que tinha um ser soberano que criou tudo aquilo, e que aquilo ali era o Deus dele, que aquele ser que criou tudo aquilo era o Deus dele, e esse homem era o Abraão. Mas um dia Deus fala com Abraão, Deus aparece com Abraão, e ele fala com Abraão, e aí começa uma nova etapa, começa a nascer ali um vínculo de Deus com o homem novamente, porque Abraão ele creu. Por isso que hoje nós chamamos de Abraão do pai da fé, porque Abraão creu, enquanto que a terra toda, a descendência de Noé, agora tinha desprezado Deus novamente, mas Abraão ele creu no Senhor. Então ele começa agora, Deus fala com ele que ele ia ter um filho, e que desse filho dele ia formar uma grande nação. Então aí nós podemos observar que a gente conhece bem a história, que Abraão já era um homem de idade, velho,
então ele fica ali um pouco receoso, mas Deus cumpre na vida dele o filho. Então eu nem vou falar sobre o filho de Ismael, o Ismael, o filho dele, mas eu quero falar sobre Isaac, né? E o Isaac, ele é o filho da promessa, porque Deus tinha feito essa promessa para ele, que dele seria uma grande nação, que seria como a areia da praia, seria como as estrelas do céu. Então agora Abraão começa a acreditar que aquilo tudo ia acontecer, porque o filho nasceu, mas um dia Deus pediu o filho dele também em sacrifício, e ele criou tanto em Deus que ele ofereceu o filho, que era o Isaac, mas Deus o providenciou o cordeiro nesse dia do sacrifício, e ele ofereceu um sacrifício a Deus, mas um sacrifício natural, não com o filho, mas ele sim, de coração, ele estava disponível a doar o filho por amor a Deus. Mas daí, Isaac, ele também cresce e casa um dia, e ele também tem um filho, e esse filho dele se chamava Jacó, e Jacó também tinha, herdava do pai essa mesma fé, e Isaac, ele passava para Jacó tudo aquilo que Deus tinha feito na vida do pai dele, e tudo que Deus fez com ele, né? E um dia Deus também fala também com Jacó, e tem um encontro com Jacó, e muda o nome dele de Jacó para Israel, né? Nós sabemos bem dessa história. Ele muda o nome dele para Israel, e promete a ele que dali dele ia sair a grande nação. E nós podemos observar também uma coisa que a gente vê sempre falar assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que era conhecido Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó? Porque as demais pessoas não tinham Deus como o Deus verdadeiro. Então o Deus de Isaac e de Jacó era um Deus que identificava o Deus verdadeiro. Então era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então hoje, nos dias de hoje, nós não reconhecemos, vamos dizer assim, que o nosso Deus é o Deus de Isaac e de Jacó. Fala assim: não, você está ficando maluco, o nosso Deus é o Deus de Isaac e de Jacó. Mas hoje, o nosso Deus, nós chamamos diferente. O nosso Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o soberano Salvador de toda a humanidade. Então hoje nós falamos: eu creio no Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então, passado agora, Jacó, ele tem os seus filhos, né? E os seus filhos, ele tem 12 filhos, que esses filhos viram 12 tribos, né? São as 12 tribos de Israel, porque Israel era o Jacó, seu pai. Então esses 12 filhos viram 12 tribos de Israel. Mas o tempo foram se passando, e dos 12 filhos teve o José, que o José ele foi desprezado por seus irmãos. Os irmãos tinham inveja porque ele era amado. Então um dia eles se decidiram a jogar o José num poço e dar fim à vida de José. Mas Deus tinha um plano para a vida de José e para a tribo de Israel. Então agora passa naquele dia os compradores de escravos naquele lugar, e os irmãos resolvem venderem José para aqueles compradores de escravos. E José, centímetro de comprimento, 70 centímetros de largura, e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirá para ela 4 argolas de ouro, e porás os 4 cantos inferiores da arca, e fará também farais de madeira de acácia,
e os cobrirá de ouro, e colocará nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada, e as varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. Colocará na arca a tábua da aliança que te darei. Meus queridos, mais uma vez Deus usa aqui a madeira de novo para poder fazer essa arca. Nós sabemos que Deus ele revela um segredo muito grande nessa arca, que nós todos conhecemos, que nessa arca tem a presença de Deus. Deus estava ali através daquela arca. Aquela arca simbolizava a presença de Deus. Mas, meus queridos, nós estamos falando sobre o tema de hoje da madeira. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa madeira de acácia. Meus queridos, aqui na cidade de Carapicuíba tinha e ainda tem muitas árvores de acácia. E muitas vezes nós passamos por ela despercebido e nós nem sabemos que madeira é aquela, que árvore é aquela. Para reconhecimento da igreja, aqui na porta da igreja tem uma árvore ali que ela é de uma espécie de acácia. Aqui na cidade tem uma estrada chamada Estrada das Acácias, porque aqui em Carapicuíba tinha muita acácia. Mas existe 51 espécies de acácia. Mas aqui no Brasil tem 3 espécies de acácia. Uma delas é essa que está aqui na porta da igreja, né? Vocês sabiam que essa árvore, o nome dela é acácia? Então, às vezes as pessoas têm em casa, né, passa debaixo e não sabia. Essa árvore aqui, ela é a árvore de acácia. É uma das árvores que foi usada para fazer a Arca da Aliança. Mas essa madeira de acácia, meus queridos, ela é uma madeira muito ruim. Ela não serve para fazer tábua, ela não serve para fazer viga. Vocês nunca vão encontrar alguma coisa feita assim, casas feitas com madeira de acácia, porque ela é toda deformada. Vocês podem passar perto, vocês nunca vão ver uma árvore de acácia certinha, direitadinha. Ela é toda cheia de curvas, cheia de nó, cheia de pedaços. Ela é toda cheia, as fibras dela, das madeiras, ela duvido ela ser de comprida igual as demais árvores. Não, ela é meio de atravessada. Então, se for cortar, quando você colocar em qualquer coisa, ela vai quebrar, porque ela é uma madeira muito ruim para se mexer em qualquer coisa que você for fazer. E se você for queimar essa árvore, ela também é ruim para se queimar. Ela só dá fumaça. Ela é ruim de queimar. Então, se um dia você for fazer um carvão, você for fazer um churrasco na sua casa e só sair fumaça, vocês podem ver, essa árvore é de acácia. Entendeu? Então ela é uma árvore muito ruim, a madeira é muito ruim. Mas essa madeira, queridos, ela representa nós. Entendeu? Todas essas ruindades que essa árvore tem, todos esses nós, esses defeitos, essas dificuldades que ela tem para ser moldada, para ser feito um móvel, para usar para alguma coisa, não serve para nada. Essa árvore é eu e você. Nós não prestamos para mais, nós não prestamos para nada. Mas, porém, aqui, para Deus, ela é preciosa, porque ela foi o centro dessa arca. Então, o que fez a diferença para essa arca ficar valiosa? Ela ser uma peça de valor, foi o ouro revestido. Então nós podemos ver que ela foi feita por dentro e por fora, como fosse ela colocasse no meio, colocasse ouro de um lado, ouro do outro, ouro por baixo. Ela foi um recheio, ela estava lá dentro. O que fazia a diferença para essa madeira ser preciosa era o ouro. A vara que carregava. Essas varas, ela não servem, se você for usar ela para qualquer coisa que você pegar, ela enverga. Ela não presta para carregar alguma coisa. Se um dia vocês quiserem testar, vocês podem colocar ela. Parece um bambu, quando você coloca, ela vai envergar. Mas aqui foi feito o varal para carregar essa arca, feita também com essa madeira de acácia. Mas ela também foi revestida em ouro. O ouro que dava a firmeza. Então,
essa madeira, ela é representada, eu e você, os nossos defeitos, as nossas maldades dos nossos corações, é representado por isso. Mas o que muda em nós, para nós ficar cheio da bênção de Deus? São a presença do Espírito Santo. É Deus por dentro de nós, Deus por fora de nós. Nós estamos revestidos da presença de Deus, revestido do Espírito Santo, coberto com o sangue de Jesus. É isso que vai fazer tirar os nossos defeitos e colocar nós numa posição de valor. Porque se nós não tivermos cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, nós não temos valor para nada. Nós somos essa árvore que só faz fumaça, que quebra, que não presta para nada, cheia de nó. Mas o que vai fazer a diferença é a presença de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter Deus por dentro e por fora. Precisamos ser cheios da presença de Deus, para nós podermos ter um valor perante o Senhor. Queridos, é muito importante nós recebermos, sabemos, reconhecermos que nós não somos nada, que nós somos essa madeira que não presta. Mas também devemos ter consciência que temos Deus na nossa presença, temos Deus conosco, por dentro e por fora, e nós sim, somos vitoriosos, e não tem nada que consegue deter nós. E por isso, nós somos belos, nós somos valorosos, nós somos vitoriosos, porque esse ouro, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Amém, igreja? Meus queridos, e passaram ainda muito tempo, e essa arca, voltando a falar nela, essa arca ela foi conduzida pelo deserto por algum tempo ainda, porque ela ainda não estava no final. Então essa arca ela foi construída num tabernáculo, e nesse tabernáculo foi colocado essa arca na parte de trás da arca, dessa tenda, e deram o nome que está na Bíblia, que se chamava Santos dos Santos. Então nesse lugar só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, para poder oferecer o sacrifício, e essa arca ficava atrás. Mas essa arca era carregada de um canto para o outro, enquanto eles estavam no deserto. Mas o dia que Moisés morreu, e que Josué também assume agora, a responsabilidade de conduzir o povo de Israel, e Josué ele vai atravessar o rio Jordão, que separava o deserto da terra prometida. Quando a arca tocou na água, a água se abriu do rio, e eles passaram para o outro lado. E lá do outro lado ele houve batalhas, guerras, e todas elas a presença da arca estava lá, que era a presença de Deus. A presença de Deus nunca mais saiu daquele povo por um bom tempo. Meus queridos, e todas as vezes que acontecia alguma guerra, tinha que a presença de Deus estar com eles, porque eles venciam todas. Mas chegou um momento que a batalha acabou, a terra foi dividida, cada tribo com suas terras, e o tempo se passaram, e nós podemos ver que chegou um determinado momento, e que era construído essa tenda, que chamava de tabernáculo, e era colocado em alguns lugares, de vez em quando eles mudavam, mas chegou um dia que foram passando de geração por geração, mas chegou um determinado momento que o povo de Deus, de Israel, ele queria um rei, e houve o rei, que foi, sabemos da história, que é o rei Saul, ele foi rei desse povo, mas a vontade de Deus não se agradou do reino dele, e o reino dele foi tomado, e aí Deus levantou Davi, e Davi foi rei, e aí a vontade de Davi era que construir uma casa. Ele queria, o desejo dele era colocar aquela arca num lugar fixo, para parar de ficar mudando de lugar para lugar.
Então aconteceu que Davi também, o desejo dele não concretizou, mas o filho dele, Salomão, construiu o templo de Salomão e a arca foi levada para esse templo. E nesse templo foram se passando muitos e muitos anos, e um dia também esse templo foi derrubado pelos babilônicos, e depois de 70 anos de novo, eles constroem de novo esse templo, e lá estava de novo a arca, lá naquele lugar de novo, eles reconquistaram a arca e trouxeram para lá novamente. Mas, meus queridos, tudo isso que se passaram esses anos, Deus, Ele ainda não se agradou desse povo. Com a presença dele, que estava ali no meio dele, que é representado pela arca, não foi suficiente para que o coração do homem se convertesse a Deus. E teve um dia que Deus ele olhou para a terra e ele não viu, mas nem um justo. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Nenhum deles ali agora também era temente ao Senhor. Então, se nós vemos agora que nós estamos aqui estudando o livro de Hebreus, nós lemos o livro de Atos esses dias, nós aprendemos muito sobre isso, sobre o que acontecia nesse templo. Então chegou um momento que as coisas ali naquele templo estavam acontecendo muito, assim, não tem quase palavra para dizer a maneira que estava vivendo esses últimos dias, esse templo de Salomão que foi construído, que agora já não era mais aquele primeiro templo, era o segundo. Mas chegou um momento que Deus ele olhou e ele falou: para esse povo não tem jeito, eu preciso tomar, uma outra providência. E Deus agora ele anuncia a Maria que Jesus, agora uma parte que nós podemos ler aqui no livro de Lucas, dos apóstolos. Lucas, o Lucas escritor, que ele está no capítulo 2, no verso 7. E ela deu à luz seu primogênito, e envolveu com tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Então nós estamos falando agora de Jesus. Então a arca de Noé, ela não se representou nada para o ser humano, porque agora a arca da aliança também não representou nada para os seres humanos. Então agora Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Ele agora vem através de Maria, e ele nasce justamente numa manjedoura feito em madeiras. Deu para observar que a madeira ela tem um valor muito grande. Não é só as coisas ruins que veio dessas árvores, dessa árvore do bem e do mal, também tinha coisa boa. Então agora a manjedoura era um lugar onde recebeu o Filho de Deus, Jesus. Meus queridos, era para ser bem recebido o Criador, Jesus Cristo era para ser recebido, mas não teve lugar nessa hospedaria para ele, e ele foi recebido lá nessa manjedoura. E Jesus nasceu na manjedoura, um lugar humilde, um lugar feito em madeiras. E assim que Jesus nasce, ele agora, com 2 anos de idade, ele tem que fugir, porque o povo já começaram a perseguir. A incredulidade do homem já começou a perseguir. Simplesmente uma criança de 2 anos, que não tinha nenhuma defesa nenhuma, mas a sua mãe e seu pai agora, ele tem que fugir, ele tem que ir para o Egito, abandonar todo o seu bem-estar ali, para poder começar uma nova vida, fugindo
perseguidores daquele lugar. Era para ser bem recebido, porque os profetas já tinham prometido, já tinham profetizado que nasceria o Messias. Era para ser bem recebido, porque a estrela de Belém, a estrela deu o sinal, os reis vieram receber Jesus, os reis magos. Então era um sinal que era para a humanidade dali saber que ali estava nascendo um Salvador. Mas não, eles o abandonaram, eles rejeitaram e ainda perseguiram. E ainda pequeno, ele teve que fugir. Mas Jesus vai para o Egito e fica por alguns anos até que esse rei morre. E aí o anjo do Senhor avisa José que era para ele voltar. E ele volta para Belém de novo. E quando ele chega lá agora, ele passa alguns anos e Jesus só aparece agora com 12 anos de idade no templo. Jesus foi conhecer o templo com 12 anos de idade. Ele chega e vai olhar tudo aquilo, né? A gente sabemos que criança com 12 anos são uma criança curiosa. Eu fico, não está na Bíblia, viu, irmãos? Mas eu fico imaginando assim que Jesus, ele olhou todos os detalhes, cantinho por cantinho daquele lugar, observando coisas por coisas. E aí chegou o momento que ele sentou junto com os doutores da lei e começou a falar sobre tudo, sobre aquele templo, sobre o outro templo. Eu imagino Jesus falando do primeiro templo e os homens ficaram admirados, mas como esse menino sabe do outro templo, que ele é uma criança, mas Jesus ele sabia de tudo. Eu imagino Jesus falando sobre tudo, sobre a arca que estava lá atrás, junto com esses doutores. A Bíblia não expressa essas coisas. É a minha imaginação, né? E eu gostaria também que vocês imaginassem assim, Jesus falando sobre a arca, porque ele nunca tinha ido lá atrás olhar, porque lá atrás só era permitido ao sacerdote, mas Jesus falando tudo sobre o que tinha lá atrás, junto com eles. Eu fico imaginando assim, aqueles homens ficaram assim falando, mas como esse menino sabe tanto assim, sendo ainda tão criança, né? Jesus ele aparece ali no templo com 12 anos. Mas só que dali também, a história da Bíblia, ela não relata mais nada sobre Jesus depois dos 12 anos. Nós sabemos agora que Jesus, ele se torna agora, junto com seu pai, a partir desses 12 anos, Jesus, ele se torna carpinteiro, meus queridos. Ele volta a mexer com madeiras. Viu que essa madeira ela tem sentido? Essa madeira não é assim, não é só coisas ruins que saiu dessa árvore. Jesus agora ele começa agora a mexer com as madeiras, ele se torna um profissional. Jesus ele começa a fazer, naquela época, tudo praticamente era feito em madeira, né? Um carpinteiro naquela época era uma das maiores profissões, a profissão mais respeitada, ou era pescador ou era carpinteiro. E Jesus ele trabalhava com seu pai José, e eu tenho assim, certeza que ele era um dos melhores carpinteiros que tinha naquela época, porque naquela época o que era usado de madeiras, as madeiras faziam ponte, os transportes, tanto com animal que era feito as carroças, era feito em madeira, e quem fazia era o carpinteiro. Também era feito os barcos de pesca, barcos de transporte, era feito também em madeira. Não era igual hoje, né, que tem essas grandes produções de navios, esses grandes estaleiros. Não, era feito embarcações feitas em madeira, betumada, como foi a Arca de Noé, que foi o primeiro barco ali, betumada por dentro e por fora, com esse material de betume. Era feito dessa maneira, os navios, as embarcações, era feito assim. E também os móveis dos palácios dos reis, era feito tudo em madeira, madeira pura, madeira trabalhada. E Jesus era esse carpinteiro que fazia tudo isso, fazia as casas, fazia os portais, alguns portais de algumas entradas de cidades, era feita em pedra e madeira. Então nós podemos observar que a madeira era usada para tudo, tudo que nós podemos imaginar era colocado madeira. Mas
Jesus, com a sua intimidade com essas madeiras, mas um dia, essas madeiras também o levaram à crucificação de Cristo. Essas madeiras também levou o nosso Jesus à morte. Nós podemos ver no livro de Marcos, no capítulo 15 e no verso 24. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sorte sua, para saber com que parte de cada um iria ficar. E era 9h da manhã, quando o crucificaram. Então, mais uma vez agora, essa madeira, ela está sendo usada agora para a salvação da humanidade. Se nós observarmos, a gente vê uma cruz, ela simboliza tanta coisa para muitas pessoas. Para uns, ela representa a salvação, mas para uns, quando a gente viaja e a gente observa cruzes na beira da estrada, ela representa que ali morreu alguém. Então, cruz também representa a morte. E Jesus, ele foi morrido, ele morreu, ele passou por esse processo de morte para poder dar-nos o direito da salvação. E mais uma vez, aquele que tinha tanta intimidade com madeira, que ele nasceu numa manjedoura, também ele foi carpinteiro, teve intimidade com madeira, pois justamente agora, essas madeiras que está levando ele carregando a cruz, levando nas suas costas aquelas madeiras. E eu falei para os irmãos que essas madeiras, que representa eu e você, ali na cruz, Cristo carregando aquela madeira, ele estava carregando eu e você nas suas costas, os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas transgressões, os nossos erros, tudo estava ali sobre ele, sobre aquela madeira que estava sobre os seus ombros, que era representado eu e você. O que faz de nós hoje sermos libertos? Porque Cristo carregou nas suas costas a cruz, e essa cruz é eu e você. Mas, meus queridos, Jesus, ele ressuscitou, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E nós podemos ver agora que ele passa 40 dias com seus discípulos depois que ressuscitou. Jesus, ele dá os seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. Nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus dando os seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e no verso 8 a partir. Contudo recebereis. Isso foi as últimas palavras que Jesus estava dando aos seus discípulos. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi relevado às alturas. E enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu de vista dele. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos ao céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo, como ouviste subir. Meus queridos,
Isso foi as últimas palavras de Jesus que ele estava falando aos seus discípulos. E ele foi levado ao céu. E os discípulos ficaram olhando para cima. E eles ficavam ali até que Jesus desapareceu em uma nuvem. Meus queridos, parecia agora que para aquele povo estava muito... ficou uma situação muito triste, porque era o mestre deles que tinha ressuscitado, que estava com ele 40 dias. Mas nós sabemos que o plano dele é esse, que o mesmo jeito que ele subiu, um dia ele ia voltar. Meus queridos, é isso que nós esperamos, é que um dia ele volte nas nuvens para receber a igreja do Senhor. Um dia ele vai aparecer nas nuvens e nós vamos encontrar com eles. Eu queria ainda ler com vocês para nós já ir para o final. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16. Pois, dado a ordem com a voz de arcanjos e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que estivermos vivos da terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para que encontre com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus, meus queridos. É isso que nós esperamos, é que um dia nós vamos agora encontrar com Jesus nas nuvens, e nós vamos ser arrebatados e vamos ficar com Ele para sempre. Nunca mais nós vamos passar por dificuldade. Jesus vai governar conosco e nós seremos eternamente com Ele. Isso é a nossa esperança, querido. E vamos estar preparados para que o dia que Jesus vier, nós estamos preparados para esse dia. Queridos, todas as nossas dificuldades, os nossos defeitos, Ele foi apagado. Nós agora, essa madeira que não prestava para nada, nós agora somos revestidos do Espírito Santo. Nós somos lavados com o sangue do Cordeiro. E agora nós temos direito, porque Jesus nos comprou, Jesus nos pagou todos os nossos defeitos e as nossas dívidas que nós tínhamos. Jesus o pagou. E com isso nós agora somos livres e vamos morar com Ele para toda a eternidade. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Querido, se coloque em pé, como diria o pastorzão, para parecer que está acabando, né? Não poderia faltar essa solebre frase dele. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Senhor, assim como foi dito hoje aqui na ministração, que nós possamos ser revestidos do Senhor por dentro e por fora, em cima e embaixo, com o ouro refinado do Senhor, que é o nosso verdadeiro valor. Onde em nós não há nada, o Senhor colocou tudo e nos deu o valor que nós temos hoje. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua graça, pela sua bondade, misericórdia para conosco. Nós te adoramos, Senhor.
Senhor falou profundamente no meu coração através dessa palavra, Senhor. Deus querido, que nós aqui de hoje nós podemos aprender, sairmos daqui, Senhor, cheio da Tua presença. Cheio da Tua presença, Senhor, por dentro e por fora, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazer a diferença em nossas vidas. Que o mundo aí fora, Senhor, possa nos enxergar nós, Senhor, como ouro nas Tuas mãos, Senhor, ouro transformado. Ó Jesus querido, queremos ser, Senhor, cada dia mais purificado na Tua presença. Senhor, venha nos dar, Senhor, a bênção nesta manhã, para cada um, Senhor, que aqui estiveram, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada vida, Pai. Que nós possamos, ó Deus, levar conosco essa palavra, Senhor, que nós possamos aplicar nas nossas vidas, que nós possamos ser mais cheios do Teu Espírito, Pai, e que nós possamos, ó Deus, vir a nos preparar cada dia mais para esse momento, Senhor, que a igreja espera, Senhor, que é o arrebatamento da Tua igreja. Pai querido, nós possamos, Pai, cada dia mais estar preparado, Pai. Venha preparar a Tua igreja, Pai, que nós andamos na Tua presença até o dia que o Senhor vir voltar sobre essas nuvens, Senhor, e nos recolher para a Tua glória, para nós estarmos ali com o Senhor para sempre. Pai querido, abençoa a Tua igreja, Senhor, e leva todos em paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tenha todos um feliz ano novo. E que Deus abençoe a vida de todos.